Os anos 20 foram de transformações profundas que marcaram a história do Brasil. Influenciados pelas correntes progressistas europeias que se estabeleciam com a imigração, fatos como a Semana de Arte Moderna e a fundação do Partido Comunista em 1922 refletiam a crescente urbanização do país e impulsionavam a luta dos operários e das classes oprimidas. É nesse período que Luiz Pérez recebe, no primeiro congresso do Partido Comunista, a tarefa de organizar a juventude. Essa tarefa progride lentamente até 1927, quando Astrogildo Pereira, secretário-geral do partido, orienta o estudante de medicina de 21 anos, Leôncio Basbal, recém-filiado ao partido, a arregimentar os filhos dos membros do Partido Comunista. Posteriormente, já como membro da Comissão Central Executiva, Basbal orienta o partido a instituir um organismo juvenil. Em 1º de agosto de 1927, é inaugurada oficialmente a Juventude Comunista do Brasil, que pouco depois passaria a se chamar Federação das Juventudes Comunistas do Brasil, FJCB. Nesse ano, a entidade adere à Internacional Juvenil Comunista, que tinha Olga Benário como uma de suas principais dirigentes. A Juventude Comunista recebe uma bolsa de estudos de 3 anos na Escola Leninista. A bolsa é concedida a um jovem operário, Heitor Ferreira Lima, alfaiate de 21 anos. Ainda em 1927, a Juventude Comunista lança seu primeiro jornal, O Jovem Proletário. Em suas memórias, Basbal afirmaria que, na época de sua fundação, 90% dos membros da Juventude Comunista eram operários. Meu pai arranjou trabalho prometendo que colocaria os 6 filhos na fábrica. E colocou. E nós fomos trabalhar na fábrica. Eu fui para a fábrica com 7 anos. Ainda não tinha bem 7 anos, já era operário. Mas não tinha carteira assinada, não tinha nada. Então eu fui criado nesse ambiente, nessa época em que emprego era fábrica de tecido, o filho de papai rico, estudante. E de rico, estudante. Por que me liguei aos estudantes? Porque eu desenvolvi no meio dos operários, atendendo os apelos dos anarco-sindicalistas, dos comunistas, para que nós empurrássemos a escravidão ao lado. Joga para fora a escravidão. Eu aprendi assim. Aí me tornei pessoa dos estudantes. Os estudantes se aproximaram de mim, eu me aproximei deles. Mas eu não era estudante. Eu nem tinha condição de ser estudante. Eu aprendi alguma coisa nos presídios do Brasil. Exilado também. Procurei estudar. Procurei aproveitar meu tempo na prisão estudando.
Em algumas matérias eu avancei bastante em economia, muito. Alguns de vocês são estudantes de economia? Por que os estudantes se ligaram a mim? Por que eu me liguei aos estudantes? Os estudantes viam que eu vendia a classe operária. Os estudantes viam que eu protestava nas ruas. Eu vendia jornal, mas nós tínhamos nossa música de jornal. Você nunca ouviu a música do Pequeno Jornaleiro, não? Você já ouviu? Não? A música do Pequeno Jornaleiro. Olha, à noite, eu sou um pobre jornaleiro que não tenho paradeiro e ninguém tem pena de mim. Olha, à noite, eu sou um pobre jornaleiro que não tenho paradeiro, ninguém tem pena de mim. Isso motivou a mulher do Getúlio a criar a Casa do Pequeno Jornaleiro. Vocês sabem que foi criado pela Darcy Vargas, a Casa do Pequeno Jornaleiro, por causa dessa música que nós tiramos, né? Tem outros versinhos, mas eu estou muito idoso, eu já esqueci os outros versos, não dá mais. E seu Julinho vem, se os mineiros lá de cima descuidar, o seu Julinho vem, vem, mas custa muita gente é de chorar. Ô seu Julinho, a sua terra é do café, tu fique lá sossegadinho, crê em Deus e tenha fé. Porque o mineiro que não conhece a malandragem, no Rio de Janeiro ele não leva vantagem. Seu Julinho vem, seu Julinho vem, aproveitar também. Seu Julinho era o candidato preferido dos paulistas, que era o dono do café de São Paulo. Em novembro de 1930, a Cavalaria Gaúcha marcha em direção ao Rio de Janeiro e Getúlio Vargas toma o poder. Mas em 1930, ali no bairro da Saúde, onde eu fui trabalhar numa pensão, Praça da Harmonia, onde tem ali o 5º Batalhão da Polícia Militar, ali eu entrei para a juventude, tinha uma porção de jovens ali, sim, um pouco mais velhos do que eu. O novo, 14 anos era eu. 14 anos, Getúlio ganhou a eleição, nós saímos na rua gritando, viva Getúlio! Viva Getúlio! Pela Avenida Rodrigues Alves, correndo a Avenida Rodrigues Alves, viva Getúlio! Movimentos sociais, burgueses e operários eclodiam pelo Brasil. O fascismo se fortalecia, influenciado pelo contexto internacional. Nesse período são registrados diversos confrontos entre os jovens de direita, em especial a Juventude da Ação Integralista Brasileira e a Juventude Democrática, nucleada pelos jovens comunistas. Em 1934, sob orientação da Juventude Comunista, acontece o primeiro Congresso Operário Estudantil. Esse foi o meio encontrado pelos jovens comunistas para estimular a organização estudantil. O Congresso lança as bases para a fundação de uma entidade nacional de estudantes. Em 1937, na mesma época em que Getúlio Vargas persegue os comunistas, suspende os direitos democráticos e institui a ditadura do Estado Novo, os jovens brasileiros ganham um instrumento de organização e expressão política, a União Nacional dos Estudantes. Durante o período de cerceamento da liberdade política, com a juventude comunista esfacelada e na ilegalidade, crescem as organizações estudantis com caráter pretensamente neutro. Com a Associação dos Estudantes da Bahia e o lançamento do jornal Unidade, que possibilita a articulação do movimento estudantil, o Estado da Bahia
desempenha papel político destacado no combate à ditadura do Estado Novo e, sobretudo, na criação da UNE. Em face do fechamento do encerramento das atividades estudantis e democráticas, também de algumas entidades estudantis perseguidas, eu senti um impulso, uma revolta com aquela falta de liberdade e me decidi a reagir, a não ficar inerte nem com as mãos paradas diante daquela ditadura. Mas eu não sabia como fazer alguma coisa, né, no movimento para voltar à liberdade do movimento estudantil, democrático e tal. Até que encontrei um estudante de agronomia que era comunista, chamava-se Diógenes de Arruda Câmara. Ele era pernambucano, mas estudava aqui na Bahia e era funcionário do Ministério do Trabalho. Comecei a conversar com esse jovem, que acho que era mais velho do que eu, e ele foi me catequizando tal, até que me convidou para uma reunião clandestina na casa de Arbênio Guedes, que é uma figura tradicional do Partido Comunista, jornalista, foi formado, era estudante de Direito. E eu fui a essa reunião, gostei dos temas, da orientação dos companheiros que estavam reunidos, e depois fui convidado pelo Arruda. Ele me perguntou se eu gostaria de entrar num movimento organizado para reagir contra a ditadura. Eu aceitei e entrei no Partido Comunista em 1938, o mesmo ano em que entrei para a Faculdade de Direito, já indo militar na célula da Faculdade de Direito. Então começou a minha vida de ativista do movimento estudantil, orientado pelo Partido Comunista, porque a União Nacional dos Estudantes foi fundada em 1938. Em 1939 ela realizou esse congresso, né, que foi muito concorrido, com delegações numerosas dos estados, e onde surgiram várias lideranças, né? Nessa ocasião foi resolvido que as associações universitárias dos estados se chamariam associações de estudantes de tal lugar, da Bahia, de Pernambuco, de Minas Gerais e tudo. E foi um congresso muito importante também. Eu não participei. Agora, em 1940, eu participei do Congresso Nacional de Estudantes, que foi muito bom. Foi aí que eu conheci o Max Carone e outros elementos lá do partido, e também que não eram do partido. Tive um relacionamento muito bom com o presidente da UNE, que era do Rio de Janeiro, era Luiz Pinheiro Paes Leme, né? Também de São Paulo, Germinal Feijó, que não era do partido, mas que era um antifascista, né? Muito convicto. Enfim, o Ulisses Guimarães participou desse congresso, porque a UNE, né, ela nunca foi, vamos dizer, ela nunca foi identificada com o partido, nunca sofreu, né, nunca sofreu perseguições, nem nunca o governo teve condições de apontá-la como um órgão, né, extremista. Eu acho que a orientação do partido foi muito correta durante todo esse período. E depois a UNE tem uma história fantástica, né? De 1938
Até a ditadura de 1964, ela teve uma participação fantástica, né? Maxim Tolstói Carone posteriormente convida João Falcão para um encontro com o único membro da direção do Partido Comunista que escapou, em 1940, das prisões e da intensa perseguição do Estado Novo. Domingos Braz, também conhecido como Mauro, convida Falcão a entrar em contato com a Internacional Comunista em Buenos Aires. E lá em Buenos Aires eu entrei em contato com o Partido Comunista, alguns membros do Partido Comunista que estavam exilados lá. Pedro Mota Lima, jornalista, um grande jornalista, foi um dos fundadores da classe operária, do jornal A Classe Operária, né? O Pedro Mota Lima, eu levava um contato para ele. E o Pedro Mota Lima me aproximou de Rodolfo Ghioldi, que era membro da Internacional Comunista, tinha vivido no Brasil e tinha sido preso, né, durante 4 ou 5 anos, após o golpe de 1935, e através do Rodolfo eu tive acesso à direção do Bureau Internacional Comunista de Buenos Aires. Neste contato com a Internacional Comunista, João Falcão recebe 2 tarefas principais: ajudar a reconstruir o partido e criar a Juventude Comunista como um órgão mais amplo que cuidaria de esportes, diversão e dos interesses dos jovens em geral. A Juventude Progressista baseava-se no marxismo e, sob essa linha, produzia seus próprios textos e seu próprio conhecimento, adaptado à realidade brasileira. Através de Arruda, de Armênio, Guedes, eu fui recebendo os primeiros livros de orientação socialista, comunista. Recebi o livro de Lenine, Que é Ser, que era um livro preparatório para ingressar no Partido Comunista, porque Lenine, nesse livro, ele ia a detalhes da organização do partido. Era um livro realmente muito importante para a orientação e educação dos jovens comunistas. No final da década de 30, cresce a luta pela democracia. A revista Seiva tinha linha editorial antifascista. A revista Seiva surgiu de uma ideia do Comitê Regional, através de Jorge Arruda Câmara, de organizar um jornal, uma revista. E eles discutiram esse problema com a célula universitária existente a célula universitária, que era composta de estudantes de Direito, Medicina, Engenharia, se era possível essa célula executar essa tarefa. Então nós, os estudantes, conversamos e respondemos que era possível. Eles deram o nome da revista, sugeriram a revista Seiva. Nós reunimos 4 estudantes aqui em Salvador, todos muito jovens e que não eram comunistas. Somente eu era comunista. Eu fui um dos diretores da revista, mas o único comunista era eu. Porque não havia possibilidade de fazer uma revista com que tivesse qualquer conotação ou participação de comunistas. E como eu era novo e completamente desconhecido da polícia, eles acharam que deviam ser outros jovens que não eram comunistas. E assim eu organizei, eu fiquei incumbido de organizar essa revista. Convidei 3 colegas de estudantes. Vale a pena dizer o nome?
Não é relevante, não. 3 colegas, né? E fundamos a revista em dezembro de 1938. Em março de 1940, começa a Segunda Guerra Mundial. Em um período onde a juventude do Partido Comunista encontra-se desmantelada, a UNE dirige a sua primeira mensagem de paz à mocidade do Brasil e das Américas. Nos relatos sobre sua trajetória no Partido Comunista, o jovem João Falcão, refletindo sobre o Estado Novo, a Segunda Guerra e a participação da juventude, afirma que, através do potente movimento estudantil e da UNE, o PC e as demais forças de oposição expressavam sentimentos do povo brasileiro por uma abertura democrática e contra o fascismo. De 1938 até 45, quando o partido veio para a legalidade, não havia heróis, havia mártires. Porque o movimento clandestino era muito fechado, não dava nem para se saber quem era quem. Né? Mas houve mártires, muitos mártires durante esse período. Estudantes que morreram, que se exilaram, que perderam sua chance na vida, né? Porque se dedicavam a esse movimento. É isso aí. O ambiente da ditadura, naquela época, né? Que foi assim, foi um período relativamente longo, porque foi de 1930 a 1945. Não, a 1930 a 1945, quando caiu o Estado Novo, né? No final da guerra. Quer dizer, não havia ambiente, né, cultural para que essas manifestações, esses ídolos da nossa história, essas figuras, né, pudessem aparecer e ser festejadas e cultuadas. Não havia ambiente para isso. Não havia ambiente para isso. Não havia ambiente. Em 4 de julho de 42, a UNE promove passeata pedindo a entrada do Brasil na guerra, ao lado dos aliados. Até 1945, a entidade empenha-se em campanhas contra o eixo, contra o nazifascismo internacional e pela democratização nacional. Em 1947, a Juventude Comunista ressurge, passando a se chamar União da Juventude Comunista, UJC. É nesse período que Apolônio de Carvalho retorna da Europa, como herói da Guerra Civil Espanhola, e recebe do partido a tarefa de presidir a UJC. Essa segunda fase é marcada por 2 iniciativas memoráveis: a Campanha pela Paz, contra o envio de tropas brasileiras para a Guerra da Coreia, e a campanha O Petróleo é Nosso, que foi abraçada por amplas parcelas da população e resultou na criação da Petrobras. A fase legalizada da UJC, no entanto, duraria apenas 2 meses. Ainda em 1947, a entidade volta a funcionar na clandestinidade. Toda coisa começou numa comemoração, acho que foi do 50º de Castro Alves, em que eu participei de uma atividade em que foi muito exaltada a figura de Castro Alves, a sua obra e sua luta, e em particular Navio Negreiro. Depois que eu li aquilo, na minha escola nós formamos um grupo lá que, a partir das posições do Castro Alves, e discutirmos e tratarmos a respeito do assunto, se juntou esse momento com a campanha do petróleo, isso daí por volta de 1948. E então essa questão do petróleo ela empolgava muito e pelo menos na nossa cabeça se juntava com tudo aquilo que o Castro Alves sempre defendeu, de liberdade, de progresso, de independência do país, né? E de ter a coragem suficiente, inclusive, para denunciar
os crimes que se cometiam em nome da sociedade brasileira pelos governantes. A União Nacional dos Estudantes Secundaristas, UNES, é fundada em 1948. Devido às confusões do nome com a UNE, passa a se chamar posteriormente União Brasileira dos Estudantes Secundários, UBS. No início dos anos 50, com o JC na ilegalidade e a UNE sob a hegemonia da direita, a UBS representou um dos instrumentos mais importantes de manifestações políticas. Diversas campanhas foram realizadas. A exemplo das jornadas contra o aumento dos bondes, pelo direito dos estudantes a pagar meia passagem nos transportes e meia entrada no cinema, e contra o envio de tropas brasileiras para a Guerra da Coreia. E a questão das escolas particulares é as anuidades escolares, que todo ano aumentava, daí ia para a briga contra o aumento das anuidades escolares. Se vinculava muito à questão, por exemplo, a luta pela meia entrada no cinema, a luta pela meia passagem na condução, né? A luta pela meia entrada no cinema se fazia, não foi só em São Paulo, mas no Rio, em tudo quanto é lugar, que nós chamávamos o seguinte, era a fila boba, para nós pressionarmos. Íamos, em geral, no sábado e domingo, né, os cinemas, e o cinema naquele tempo o pessoal ia de gravata e tal, coisa que era coisa séria. Então nós nos juntávamos, 50 a 100, entrávamos na fila para comprar ingresso. Daí chegava para comprar ingresso, eu quero meia entrada. Não pode, não sei o que, não, por favor, não brigava com... Daí saía, entrava outro, quero meia entrada. Nisso ninguém entrava no cinema, porque começava a sessão, ia pela metade, todo mundo desistia, as sessões ficavam vazias. Quer dizer, essa maneira, que era uma maneira assim, muito aparentemente que não tinha coisa, a polícia não podia fazer nada, eles ficavam lá do lado, ninguém estava fazendo um baderno, ninguém estava... Então, essa foi uma vamos dizer, das formas principais de luta. É lógico que também a gente fazia o negócio dos cartazes, ia para a porta do cinema e tal, né? No contexto da Guerra Fria, com a bipolarização política e ideológica entre o capitalismo e o socialismo, começa a Guerra da Coreia em 1950. Para os Estados Unidos, era importante que o Brasil participasse, ainda que com um contingente simbólico, reforçando assim o imperialismo norte-americano. Assis Chateaubriand, à frente de poderosa rede de meios de comunicação, incentiva o voluntariado, buscando a participação de jovens brasileiros na guerra. Mas naquele período, então, daí começou a Guerra da Coreia. Então, daí se fez um movimento mundial contra a Guerra da Coreia. Os Estados Unidos, né, eles sempre adotaram, quer dizer, não é coisa nova agora que eles estão fazendo no Iraque, que eles ficam pedindo tropa daqui e dali. Eles sempre começavam uma guerra, mas eles queriam que os outros entrassem. E eles começaram a pressionar os países do mundo inteirinho. E o movimento de luta contra a Guerra da Coreia foi crescendo. É aí que entra a questão da Elisa Branco, né? Num desfile de 7 de setembro, aqui em São Paulo, ela abriu uma faixa em que estava dito: os soldados, nossos filhos, não irão para a Coreia. Ela foi presa e por isso ela foi condenada a 3 anos. Acabou sendo mais uma grande bandeira, a liberdade da Elisa Branco, né? E que tomou um corpo muito grande, porque se conseguia daí mobilizar e ganhar o apoio de outros setores que na questão da Guerra da Coreia não ficavam, para eles não estava muito claro quem tinha razão, quem não tinha, porque aqui o bombardeio da imprensa era muito grande, mas nesse caso específico, quer dizer, uma mulher que abre uma faixa, não estava xingando